Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você novamente para nós continuarmos a meditação do Evangelho de Jesus Cristo. Continuamos meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 22 seguintes. Quando estava reunido com os discípulos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: dos estranhos. Logo o próprio povo está isento, retrucou Jesus. Mas, para não escandalizar essa gente, vai até o lago, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda valendo 2 vezes o imposto. Pega e entrega a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, essa passagem que Jesus vai nos dizer, ele, no primeiro momento, ele faz um pré-anúncio da morte dele. Morte e ressurreição. No momento em que ele fala sobre isso, relata-se que todos ficaram muito tristes com esse acontecimento. Todos pensaram somente na morte, não pensaram na ressurreição, tomados por um susto mesmo, mas que naquele momento se entristeceram. Logo em seguida, em Cafarnaum, pergunta a Pedro se o mestre não paga pelo imposto do templo. E que pergunta sábia a de Jesus. Pergunta se é cobrado o imposto, daqueles que é estranhos ou do seu povo mesmo. E aí fala, que cobra-se dos estranhos, e logo o seu povo está isento de pagar. Mas não é assim que acontece. Jesus pede então que ele lance o anzol e o primeiro peixe. Ali encontrará 2 moedas, Uma moeda que valeria por 2. Pagaria o imposto de Pedro e de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é aquela coisa que se diz assim que santo de casa não faz milagres, Sempre tem essa frase. Jesus, naquele momento, ele foi cobrado por estar ali. Mas ele era o seu povo, o Filho de Deus. O Filho do Mestre não tem que pagar pelo seu templo. O templo é dele, o templo é Jesus Cristo. Então ele não precisava pagar imposto por estar ali. Mas eles não o reconheceram. Eles não viram que era o próprio Cristo, o Filho de Deus. Eles não viram. Eles viram Jesus como uma pessoa qualquer, como um estranho ali. Mas não. Jesus é povo deles. Jesus é o dono do templo. Não tinha necessidade de pagar, mas para não ter murmúrios, para não ter intrigas, ele logo disse para pagar o imposto que lhe estava sendo cobrado, para permanecer naquele lugar. Meu irmão, minha irmã, é necessário nós reconhecermos Cristo como o Senhor da nossa vida, como o Senhor da nossa história, como aquele que tudo pode fazer, aquilo que realmente pode realizar o impossível em nós. Aquele a quem tem o poder. Quando nós fazemos todas as coisas e alguma coisa não está mais na nossa condição de ser realizado,
Coloquemos então nas mãos do próprio Cristo, que é Jesus. E confiemos a Ele. Ele é o Deus do impossível. O Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que salva. Aquele que teve o pré-anúncio, né? Ali naquele momento de anunciar a sua morte, mas também anunciou a sua ressurreição, a tua vida. Naquele momento, ele estava dizendo, eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou voltar e vou deixar para vocês o Espírito Santo Paráclito. A força do alto revestirá vocês, revestirá a nós. A força do alto nos cobrirá com as tuas asas. O próprio Cristo nos deu o Espírito Santo. O próprio Cristo nos revelou a força desse Espírito. É necessário nós termos a consciência de que nós temos que confiar nesse Deus que é vivo, nesse Deus que é justo, é fiel, nesse Deus que, mesmo não necessitando ter pago os impostos, fez de tudo para permanecer naquele local e pagou a sua parte. Jesus é fiel, Jesus é justo, é honesto. E para não causar intriga, polêmica, murmúrios, ele faz o que faz. E assim ele pede para que nós possamos olhá-lo e tomarmos como um exemplo. Exemplo de justiça, exemplo de amor, de humildade, de honestidade, exemplo de caridade. É necessário nós termos o nosso coração aberto e o nosso olhar atento à vontade de Deus. Que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E que nós não tenhamos medo dessa palavra de Jesus, desse pré-anúncio, mas que nós possamos confiar na ressurreição, porque Jesus se faz presente no nosso meio, hoje e todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha o teu coração alicerçado em Cristo e descansado nele.